E aí, pessoal, beleza? Passando aqui para fazer o vídeo pós-jogo do clássico Corinthians e Santos. É um pouquinho atrasado, mas vá, né? O Aldo fazendo o vídeo atrasado, que novidade. Eu acho que eu, como a maioria dos torcedores do Corinthians, já entrou naquele modo time do Corinthians, o modo esperando 2020. A gente já não tem mais aquele ânimo para torcer, aquele ânimo para ficar falando sobre, seguir, que é o que é passado para a gente de dentro de campo. Todo esse sentimento que eu acho que a torcida do Corinthians está, ele vem de dentro de campo para fora. O time, a comissão técnica, a diretoria, parece que todo mundo já se conformou que não dá para fazer mais nada diferente, é isso aí, vamos esperar 2020. Puxa, a Libertadores não deu, olha que coisa. E o Corinthians segue aí a passos de tartaruga até o final do ano para torturar cada vez mais os seus torcedores que continuam fiéis apesar de tudo, apesar do desânimo que claramente bate em todos os torcedores e isso é notório, tanto no estádio quanto fora e dentro de campo, como eu já havia dito. Um empate contra o Santos a gente poderia encarar como não é um mau resultado. Um empate num clássico nunca é um mau resultado. O Santos está em terceiro colocado. O problema é que o Corinthians completa 6 jogos sem vitória. O Corinthians vem despencando da tabela. Não é um despencamento gigantesco, vamos dizer assim, porque o Corinthians dá muita sorte com os resultados que acontecem também. Mas agora a gente já ficou numa situação bem complicada. O Corinthians está em sexto, o São Paulo já abriu 4 pontos na quarta posição, que é a vaga direta para a Libertadores, e o Internacional conseguiu passar o Corinthians. O que dizer agora desse resto de campeonato para a gente? Bom, vamos falar primeiro do jogo. O Corinthians não fez um jogo deprimente, o que para os nossos padrões já é um certo avanço. Se você comparar o jogo do Corinthians contra o São Paulo e esse jogo contra o Santos, pelo menos o jogo contra o Santos teve disputa, teve um jogo. O jogo foi fraco, o jogo foi feio, mas também em função do time do Santos. A gente tem que dividir essa culpa com o Santos. O espetáculo não foi bonito porque o Santos também não jogou bem. Dentro dessas duas propostas, dentro do Corinthians, mesmo não conseguindo jogar bem, ele conseguiu ali ser competitivo. A todo momento do jogo a gente imaginava que o Corinthians poderia alcançar a vitória. Poderia tomar um gol, mas poderia alcançar a vitória. O sistema defensivo sempre muito bem postado, cedeu algumas chances para o Santos. O Santos tem qualidade no ataque, mas nada muito extraordinário. O Cássio não teve que fazer grandes milagres como é o de costume acontecer, né? E lá no ataque o Corinthians chegou pouquíssimas vezes, mas conseguiu pelo menos chegar. Não foi aquela coisa vergonhosa de você passar 90 minutos sem praticamente uma chance de gol. O Corinthians teve algumas chances de gol. Colocou bola na trave, alguns chutes que levaram um certo perigo. E no final do jogo, aí é um ponto que a gente tem que salientar bem, né? Aos 47 do segundo tempo, o Wagner Love perde um gol onde a bola é uma bola espirrada. A bola pinga, engana o zagueiro, passa por ele tenta dar um chapéu no zagueiro, o Wagner Love. O zagueiro consegue dar uma desviadinha, o zagueiro do Santos. Essa desviadinha, a bola pinga para o Wagner Love. O zagueiro tenta chutar, erra, até acerta a cabeça do Wagner Love e cai no chão. Ele cai no chão. O Wagner Love dentro da área, com a bola pingando, ele chuta da forma mais bizonha possível. Ele chuta para baixo, a bola fraca, no meio do gol, facinho para o goleiro pegar. Nesse lance fica claro que o Corinthians não ganhou 3 pontos, não conseguiu arrancar a vitória do Santos, porque a gente não tem um centroavante decente. Um centroavante decente, que era o que o Jô fazia em 2017. Uma chance daquela, ele guardava. Não é nada extraordinário. Não é achar uma chance do nada, não é criar uma chance do nada, aliás. Não é inventar moda. Não, é fazer o gol quando ele lhe apresenta. E ali se apresentou. Ele podia ter posicionado um pouco melhor o corpo, ele podia ter chutado melhor. Mas era 47, mas o time não está confiante, está nervoso, o Wagner Love já estava sentindo umas dores. Mesmo assim, a gente não ganhou por uma falta daquele gol. Claro que o gol poderia ter saído antes, claro que o Corinthians poderia ter tomado o gol também. Várias coisas que acontecem, mas desse jeito não dá. Ele é o fazedor de gol do Corinthians, é o centroavante. E ele chutou. Se fosse o Manuel ali, o Manuel chutaria daquele mesmo jeito. Se fosse o Manuel, o Ralf, sabe, jogadores que são mais preocupados defensivamente, aquele chute é aceitável. Pô, você virou, tentou chutar de qualquer jeito, que pena, que não... Mas o cara é o centroavante, é ali que ele tem que fazer. O Wagner Love, eu já cheguei à conclusão que ele é o nosso centroavante. Dos 3, nenhum dos 3 prestam. Já perdi minha paciência com o Bozelli também. Como nenhum dos 3 presta, o Wagner Love é a menos pior opção. O Gustavo é grosso demais. Antes ele ainda estava fazendo gol de cabeça. Quando ele parou de fazer os gols de cabeça, grosso demais, não tem condições.
O Bozelli, ele é um bom jogador, mas ele precisa que o time jogue melhor. Ele precisa que ele ser municiado no ataque. O Corinthians não é um time que municia muito. Vai ser uma ou duas chances e ele não está acostumado a jogar assim, de ter uma ou duas chances e já guardar. Ele não funciona no esquema do Corinthians. Acho um bom jogador, mas não funciona. O Wagner Love, ele pelo menos, ele vem tentando correr. Ele corre, ele marca, ele está no ataque. Esse é um ponto muito positivo para ele, até porque se a gente comparar, por exemplo, com o Júnior Urso, que é um completo inútil dentro de campo. O Júnior Urso não faz nada. Ele vamos chamar ele só de Júnior, porque de Urso não tem mais nada. Ele não briga, ele não ataca, ele não defende, ele tá ali no meio. Ele virou um Ramiro. Exatamente o que o Ramiro é o ano inteiro pro Corinthians, o Júnior Urso virou. O Wagner Love tenta, volta, marca, se esforça, você vê ele correndo, ele cria chance. Essas chances acabam sobrando para ele e não pro Bozelli, porque ele tá lá brigando, tentando criar essas oportunidades. Isso é um ponto positivo para ele. Mas ele parece aquele personagem da escolinha do professor Raimundo, que vai indo bem, na hora de tirar o 10. A função do cara é fazer o gol. Ele erra. E ele sempre foi assim. Em 2015, de novo, batendo nessa tecla. Ele perdeu a vaga pro Luciano em 2015, porque ele não fazia gol, ele perdia. E ele só volta porque o Luciano se machuca. E aí ele volta, continua errando os gols dele, só que aquele time jogava tão bem, voava tanto, que acabava sobrando para ele, até ele subiu bastante de nível. Como eu falei, eu não espero um bom futebol do Corinthians daqui pro final do ano. A gente tem mais 10 jogos apenas. Não tem muito o que fazer. Você vê que o time mexe. O Michel jogou no lugar do Fagner. Ele não compromete tanto, mas aí a gente perde muito no ataque. O Avelar, ele não vem jogando bem, mas não é bizonho. Como a zaga também não é bizonha. O problema tá ali no meio campo. O Júnior Urso é nulo. O Matheus Vital é um jogo bom para uns 4 ruim. E ele não sabe o que fazer com a bola. E o senhor Pedrinho também. Pô, 21 anos nas costas, velho. É o craque, legal, beleza. Mas até quando vai ficar com a muleta de porque tá jogando na ponta e ele é meia? Porra, sério isso? Ele só sabe jogar se for ali no meio campo. Ele não sabe cortar a bola pro meio? Não, é porque ele oscila muito e ele não consegue jogar bem. E era notório, errando passe, errando drible, não clareando jogada. E o Corinthians não tem mais aquele outro atacante que seria o insinuante. Agora ele jogou com 2 centroavantes. O Cleison não joga bem. O Everaldo, a gente deu um azar do Everaldo se machucar e não poder jogar mais. E não tá jogando, aliás. O Janderson não tem maturidade ainda. A gente não pode não pode queimar o moleque, como eu já falei. E o Corinthians vem sofrendo por causa ali, meio campo e ataque que não funciona. Eu achava que tinha que trocar mais as posições, mas claro que a gente fica com essa opinião do jogador que não tá jogando, ele sempre vai parecer melhor do que o que tá jogando. Só que no dia a dia, no treino ali, o técnico deve ver que isso aí que está em campo deve ser o melhor. Os reservas devem ser pior. O Corinthians tem Regis por meio campo, tem Jadson, que a gente sabe que vem jogando mal, na verdade. Tem o Matheus Jesus, que pode fazer volância. Tem o Ramiro, que acaba não fazendo muita coisa. O Cleison agora está no banco. Mas ninguém parece que consegue criar nada, que ninguém consegue ser melhor do que o que está em campo, né? A gente fica com essa má impressão. Eu sempre fico imaginando por que o Matheus Jesus não joga no lugar do Urso, porque o Urso é um inútil em campo. Pode ser, porque o Matheus Jesus também, se entrasse, não faria grandes coisas. Enfim, como eu disse, fica aquela impressão de que o jogo não foi medonho, porque igual aquele jogo contra o São Paulo não tinha como ser, mas a gente, mesmo jogando mal, poderia ter saído com a vitória se a gente tivesse um centroavante um pouco melhor. Muito a função do que o Jô fazia naquele time do Corinthians de 2017. O Jô não criava chance do nada, ele guardava quando a chance aparecia. E é isso que a gente precisava do centroavante. Agora, seja o que Deus quiser daqui para o final do ano, eu já lavei as mãos, eu não sei o que o Corinthians pode fazer para melhorar esse time. Como eu disse, desempenho, esquece, a gente precisa de pontos, a gente precisa ir para a Libertadores. Eu até tenho uma colinha aqui dos próximos jogos do Corinthians. O Corinthians primeiro vai pegar o CSA já quarta-feira, já amanhã. Tem que ganhar de qualquer jeito. O jogo é fora, o CSA complicou o jogo contra o Flamengo, mas tem que ganhar, até porque o São Paulo pega o Palmeiras. E é uma grande chance do São Paulo perder ponto e o Corinthians encostar de novo no 4º colocado. Se não me engano, no final de semana já tem Grenal. Ou é no final de semana ou é na outra rodada. Que já tem Grenal, uma grande chance do Inter perder ponto também. Então o Corinthians tem que pontuar. Faltam 10 jogos para terminar o campeonato. Como eu disse, esquece desempenho, torcedor do Corinthians. Vamos focar em resultados, vamos focar em pontos. Desses 10, 5 jogos o Corinthians precisa ganhar desesperadamente. Não tem outra opção. Que a gente somaria 15 pontos e fecharia com 60. É o CSA, que é o próximo jogo, agora. Depois tem o Fortaleza, o Avaí
E as duas últimas rodadas, Ceará e Fluminense. Esses jogos o Corinthians não pode nem pensar em perder. Começando, como eu disse agora, pelo CSA. O CSA, além da importância do Corinthians sair dessa zona de 6 jogos sem vitória, o próximo jogo do Corinthians no final de semana já é contra o Flamengo. Então, assim, a chance do Corinthians ganhar do Flamengo é muito difícil. Ganhando esses 5 jogos que eu falei, o Corinthians marca 15 pontos. Depois, o Corinthians tem 2 jogos que são muito acessíveis. O Corinthians tem o Botafogo e o Atlético Mineiro. Apesar de ser fora de casa, eu não estou falando na sequência, eu estou falando os jogos que eu acho que o Corinthians tem que ganhar. Botafogo e Atlético Mineiro fora. Esse o Corinthians pode buscar alguns pontinhos, né? Garantindo aqueles 5, Fortaleza, CSA, Avaí, Ceará e Fluminense, até porque o Fluminense é em casa, Botafogo e Atlético Mineiro a gente pode arrancar um ponto. Tem Flamengo e Palmeiras nesse meio tempo, inclusive já é logo agora. O Flamengo nesse final de semana, depois tem mais 2 rodadas e é o clássico contra o Palmeiras. O Corinthians pode não contar com esses pontos, pode não contar. Claro, quanto mais pontos vier, melhor. Se conseguir arrancar pelo menos um empate nesses clássicos, melhor ainda. Mas não precisa contar. E falta um jogo só para completar os 10, que eu não falei ainda, que é contra o Internacional, que daí é um concorrente direto. Como eu falei, o Corinthians tem que passar o São Paulo e o Inter. O São Paulo tem grande chance de perder ponto já nesse final de semana. O Inter tem um clássico contra o Grenal e o Corinthians tem um jogo direto contra o Inter. Seria muito importante a gente conseguir ganhar dele também. É o que eu espero do Corinthians aqui pro final do ano, foi o que eu falei. Pelo menos 5 vitórias, 15 pontos, a gente fecharia com 60 e vamos tentar arrancar mais uns pontinhos lá. Atlético Mineiro e Botafogo, dá para ganhar mais uma vitória aí e arrancar mais uns 2 empates para a gente fechar com 65. Acho que com 65 pontos a gente consegue uma vaga na Libertadores. Isso é matemática, isso é números, é o que a gente espera. O que o time demonstra em campo é que não vai acontecer isso. Mas como eu falei, o foco agora não é mais desempenho, é arrancar 1-0 naqueles jogos horrorosos e que o gol saia de uma forma milagrosa porque os nossos centroavantes não conseguem fazer o gol. É o que resta pra gente, é o que resta pra torcida do Corinthians. Eu sei que desanima, como todo o time do Corinthians, como toda a comissão técnica, os torcedores estão desanimados, mas a gente vai torcendo até o fim pra gente conseguir, pelo menos, essa, entre aspas, conquista de uma vaga na Libertadores. Bom, eu vou ficando por aqui. No fim de semana já tem um jogo contra o Flamengo, talvez eu volte aqui para falar mais sobre o Corinthians, para fazer mais um vídeo, e vamos torcendo aí para a gente conseguir pontos. Corinthians, pontue no campeonato, pelo amor de Deus. Até a próxima, gente.